O vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência após a renúncia de Fernando Collor de Mello, ameaçado de impeachment. Foi um governo breve, de 92 a 94. Naquela época, foi montada uma CPI para investigar um grande esquema de corrupção, caso que ficou conhecido como o dos anões do orçamento. Durante os trabalhos da CPI, o país ficou ameaçado de paralisia dos trabalhos do Congresso e houve rumores de uma conspiração militar por causa da crise política. O governo de Itamar se popularizou com o Plano de Recuperação da Economia, o REAL. Foi o mineiro que também ressuscitou o Fusca, para incentivar a produção de carros mais baratos. Não vai dar pra compensar com Fusquinha de Itamar, o carrão último tipo, que era o que eu ia comprar. Mas nunca nenhum vice-presidente foi tão popular quanto o Fusquinha. Que o diga Michel Temer, que hoje completa 2 meses à frente do governo como interino. Substituto de Dilma Rousseff, ele é o 8º vice-presidente a assumir o cargo máximo do Poder Executivo. Rumores de golpe político e uma grande investigação que expôs as entranhas da corrupção no país também rondam o governo Temer. O governo Itamar, ele tinha, vamos dizer assim, um apoio político mais amplo do que o governo Temer, né? Até porque, estou dizendo, na época, as forças políticas e sociais que apoiavam o presidente Collor, elas foram se desmanchando, vamos dizer assim, elas foram rapidamente no processo, principalmente em 92, perdendo fôlego e, vamos dizer, no final, poucos ainda apoiavam Collor, seja no próprio Congresso Nacional, seja nas ruas, né? No caso do Temer, a gente, evidentemente, tem que diferenciar, quer dizer, a Dilma tinha e tem ainda, principalmente por conta da liderança do Lula, por conta dos movimentos sociais que apoiam tradicionalmente o PT, os governos petistas, um apoio tanto nas ruas como no Congresso Nacional bem maior, bem mais expressivo do que lá quando aconteceu o impeachment do Collor. A palavra golpe já esteve ligada a outros vices do Brasil. Na República Velha, o primeiro vice a assumir a presidência foi Floriano Peixoto, em 1891. Ele liderou um contragolpe contra o então presidente Deodoro da Fonseca. Na verdade, aconteceu, como você falou, a implantação da República e mesmo do federalismo, né? Se deu através de um golpe militar, quer dizer, foi um tipo de episódio que não havia, vamos dizer assim, forças sociais, forças políticas para a implantação da República. Ela veio através, novamente, de um movimento muito ligado aos militares e depois, né, como você está tentando associar, o Marechal Deodoro vai ser substituído pelo Floriano Peixoto e, para alguns, seria um contragolpe. Em 1961, João Goulart assumiu a presidência quando Jânio Quadros renunciou, com apenas 7 meses de governo. 3 anos depois, Jango foi deposto pelo golpe militar de 64. Houve uma contestação ao governo Goulart, que vinha muito mais pela direita, mas também pela esquerda, e que vai enfraquecendo o governo Goulart, que era um governo de reformas, era um governo reformista, né, a chamada reforma de base. Quer dizer, a ideia de tentar fazer mudanças a partir de uma proposta reformista, ela era criticada pela uma esquerda que queria, novamente, uma via mais rápida de mudanças, inclusive para superação do próprio modelo capitalista, e outra que era os setores conservadores que contestavam as reformas de base. Jango foi vice de Juscelino Kubitschek e de Jânio Quadros. Naquela época, o vice era eleito separadamente e não tinha que pertencer à mesma chapa do candidato à presidência. Hoje, o vice não precisa ser eleito separadamente, mas a escolha dele exige uma composição de alianças, o chamado presidencialismo de coalizão. Foi isso que uniu a petista Dilma Rousseff ao PMDBista Michel Temer. O modelo é alvo de críticas, pois pode levar à ruptura com sérias consequências ao país, como no caso atual. As composições políticas, para se tornarem majoritárias ou hegemônicas hoje, acabam abrigando perspectivas e posições que são muito diversas. E a montagem dessas perspectivas, dessas coalizões, com muita frequência, não é feita de fato em torno de um programa comum.
E a existência disso provoca, evidentemente, atritos entre o presidente e a vice-presidência, para além, né, das coisas pessoais que possam haver, né, para além da disputa de poder, que faz parte da política mesmo, né, mas como se outros projetos quisessem, né, se tornar hegemônicos pela via, né, da possibilidade de um presidente, de um vice-presidente vir assumir o poder por uma via constitucional, né? A história política do Brasil mostra que vice não é figura decorativa, mas muita gente ainda não sabe qual o papel desse político que está, na maior parte das vezes, na sombra. Tem que ajudar a presidente nas decisões e aconselhar, segundo a doutrina política que ele segue. Ele faz o papel ele assume o cargo quando o presidente está afastado, doente, aí ele assume o cargo, faz o mesmo papel do presidente. Quem manda normalmente é o próprio presidente, né? O vice está lá de fachada. Segundo a Constituição, o vice-presidente do país tem o compromisso de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência. O vice não assume apenas em caso de renúncia do titular, mas também em caso de doença ou morte do presidente. Foi assim com Nilo Peçanha, que entrou no lugar de Afonso Pena em 1909, durante a República Velha. 9 anos depois, Delfim Moreira assumiu no lugar de Rodrigues Alves, vítima da gripe espanhola. Café Filho foi empossado logo após o suicídio de Getúlio Vargas. Já na República Nova, com o retorno ao Brasil democrático, José Sarney foi o primeiro civil a governar o país depois do golpe militar. Sarney substituiu Tancredo Neves, que morreu antes de assumir, e havia sido eleito de forma indireta. Para este professor, a substituição dos presidentes por seus vices ao longo da história do país mascara uma grande instabilidade política. O que nós assistimos agora é uma coisa, né, digamos, continuidade, né, de uma certa instabilidade política, né, como se o país não conseguisse resolver definitivamente a estabilidade das suas crises, né, e isso acaba fazendo com que os vice-presidentes, embora não eleitos individualmente, né, como aconteceu com João Goulart, né, no início dos anos 60, né, viesse a assumir, né, venham assumir, né, a tarefa dos presidentes, sempre com uma certa limitação, né, acerca da sua legitimidade.